como nos preparamos, Senhor, para estar aqui, Senhor, diante do teu altar, na tua presença, papai, para junto louvar e bendizer o teu santo nome, meu Pai, apresentar, Senhor, nosso louvor ao Senhor, nosso sacrifício, papai, sacrifício vivo, Rei da Glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, papai. E peço ao Senhor esta manhã, Rei da Glória, que o Senhor possa nos receber na tua presença, que o Senhor possa nos receber esta manhã na tua casa, Senhor, que o Senhor possa receber a cada louvor, meu Deus, a cada adoração, papai querido. Este domingo de manhã de consagração, papai, foi marcado, Senhor, para nós estar aqui esta manhã, Rei da Glória. Oh Espírito Santo da verdade, bendito e adorado em minha alma, santo, santo é o Senhor. Oh glória a Jesus, oh glória, glória, glória a Deus. Pai eterno e santo, nesta manhã, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, papai, que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos, da tua vida que se faz presente esta manhã, Senhor. Meu Deus, que a tua presença em nossa vida, Senhor, venha ser marcada esta manhã, que a tua palavra também venha falar nossos corações, Senhor, que o Senhor possa manifestar o teu poder neste lugar, esta manhã, Rei da Glória. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, papai querido, porque é poder no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus. Aleluia, Rei da Glória. Bendito é teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, meu Rei. Obrigado, Eterno, por aquela oportunidade que o Senhor tem me dado, Senhor. A oportunidade da salvação, Rei da Glória. A tua palavra, Senhor, me ganhou, a tua palavra falou no meu coração. Por isso eu estou aqui esta manhã, Senhor, em gratidão ao Senhor, papai, louvando e bendizendo o teu santo nome, Senhor, me esforçando para cada dia ser melhor na tua presença, Senhor da glória. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter entregado a tua vida, derramado o teu sangue puro naquela cruz, Senhor, para me resgatar, me tirar do pecado, Senhor, me tirar deste mundo, papai, onde a corrupção, a maldade aumenta cada dia, Senhor. Obrigado, papai querido, pela oportunidade da salvação, Senhor, ainda que eu não merecia, papai, mas o Senhor olhou no céu, viu graça em nós, Rei da Glória, e nos concedeu essa oportunidade, Senhor, de estar aqui para louvar o teu santo nome, nesta manhã de domingo maravilhosa, manhã de consagração, papai, manhã que o Senhor escolheu para nós estarmos aqui, para louvar e bendizer e adorar o teu santo e poderoso nome, Senhor, na beleza da tua santidade, Rei da Glória. E eu peço ao Senhor, papai, manifesta o teu poder esta manhã, Senhor. Meu Deus, cura esta manhã, Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Liberta, Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que nós que estamos aqui venhamos nos alegrar na tua presença, que possamos apresentar o nosso melhor culto ao Senhor, papai, culto de louvor, culto de adoração, meu Deus, culto, papai, de consagração da nossa alma, Rei da Glória, porque mais à noite, Senhor, vamos estar aqui, papai, para participar da festa, do banquete celestial, participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. E eu peço ao Senhor, nos prepara, Senhor, nos prepara, papai, para este culto abençoado e maravilhoso, ó Deus, no nome do Senhor Jesus
da glória. Vai de encontro com o casal, papai, nossa irmã eles, anjos. Dá graça para eles, Rei da glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, liberta verdadeiramente, Senhor. Cura a alma, papai, cura o coração do teu filho, Rei da glória. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus que eu peço ao Senhor esta manhã, Rei da glória. Aviva a tua obra no meio da tua igreja, Senhor. Aviva, papai, desperta, Rei da glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus que eu peço ao Senhor, papai da glória. Oh Espírito Santo, divino e poderoso que habita em nosso coração. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor esta manhã, papai, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Que o Senhor venha falar com a tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha usar cada um conforme a tua vontade, o teu querer, Rei da glória. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Porque estamos aqui para louvar o teu santo nome. Estamos aqui para adorar, Senhor. Adorar o Senhor na beleza da tua santidade, Rei da glória. E eu peço ao Senhor, papai, recebe nós na tua presença, recebe nossos louvores, Senhor, nossa adoração, papai. Recebe o melhor de nós esta manhã, papai querido, em nome de Jesus, Rei. Em nome de Jesus, papai querido, aleluia. Oh Espírito Santo divino, em nome de Jesus que eu peço ao Senhor, toma a direção deste culto, papai. Toma a direção, Rei da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Recebe os louvores que vamos entoar o teu nome, papai querido. No nome de Jesus, papai, recebe o nosso culto, Senhor. Em nome de Jesus, Rei da glória. Que este culto desta manhã venha ficar marcado nos corações do teu filho esta manhã, papai. Que a tua presença venha ser notória, a presença do teu Espírito Santo, papai, agir em nossas vidas esta manhã. Que venha ficar marcada no nosso coração, Rei da glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Toma a direção, Espírito Santo. Em nome de Jesus é que eu peço ao Senhor e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento o irmão com a paz, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão. Vamos estar adorando o Senhor com os cânticos da nossa arma. Quero convidar a esposa para estar adorando a Deus. Bastante alegria. Os cânticos da nossa arma. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Manhã maravilhosa, estarmos aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amanheceu bem friozinho, mas o Senhor está aqui para nos aquecer. Glória a Deus. Quero louvar o Senhor, aleluia, Jesus, com o louvor de número 196. Glória a Deus. 196, nome da glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já achei uma flor gloriosa e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, em mil mais beleza será. E no vale de sombra e morte, nas alturas a glória e luz, essa rosa
Aleluia. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Deus quer vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a beleza é pura contra as hostes do tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei proezas no combate da fé e do amor. Ele tem o vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta luta, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus, glória. O Senhor está aqui no meio. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o louvor de número 15. Para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Louvor de número 15. Para a glória de Deus. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas no céu ele desceu e seu sangue bebeu pra salvar tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça santa, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter ao Senhor que morreu na cruz. Mas foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua cruz. Mas um dia senti meu pecado livre, sobre minha espada lei. Apressado fugi, em Jesus escondi, e aqui
432? Glória a Jesus. Vamos ver se eu sei. Sabe? Glória a Deus. Glória a Deus. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim considerar o teu amor, a minha amada Salvador, o teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. E Deus é somente onde os santos possam ir, numa eterna função. Minha voz se faz ouvir, a minha amada Salvador, o teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu amor, e meus lábios renovar, falem só do teu amor, a minha amada Salvador, o teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu viver, faz-me teu Salvador, hoje habita no teu ser, enche-me do teu fervor, a minha amada Salvador, o teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me mostrar aos meus pés, ó Salvador, hoje venho me consagrar a minha amada Salvador, o teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Jesus. Agradeço a minha oportunidade nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus nas alturas. O nosso grande teu nome. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ver a nossa Bíblia no Salmo de número 22. Está fazendo uma leitura. Glória a Deus, Salmo de aleluia. número 22, irmãos. Vamos ler com a ajuda de Deus, até onde o Espírito Santo nos conceder nesta manhã
Argelete, Assar. O Messias sofre, mas triunfa. Glória a Deus. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, Salmo de número 22, a partir do verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu o livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o pobre dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estende os lábios e meneia a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda ao seio da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, o ventre de minha mãe. Ou melhor, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim sua boca, como um leão que despedaça o que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me pusesse no pó da morte. Pois me rodearam cães. Quando fala aqui, irmão, pois me rodearam cães, agora imagina comigo, ó. Pois me rodearam cães. Imagina Jesus na cruz, os cães rodeando ele, ó. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Reparte entre si as minhas vestes, e lança sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me, Senhor, desde as pontas do unicórnio. Então declarei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temei ao Senhor, louvai-o, todo vós, descendente de Jacó. Glorifica-o, temei-o, todo vós, descendente de Israel. Porque não desprezou nem abandonou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor o que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Irmão, todos os limites da terra se lembrarão e converterão ao Senhor. Se lembrarão do quê? Daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Tá vendo? Todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá,
falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nasce, porquanto Ele o fez. Amém, meus irmãos? Um salmo do salmista Davi, um grande rei, patriarca também da nação de Israel, irmãos. E aqui ele está cantando um cântico muitos anos antes de Jesus nascer, ou seja, de Jesus ser enviado ao mundo. O salmista Davi, cantando um cântico, começou a cantar e falando do Messias, do sofrimento do Messias. Quando o Messias vinha à terra, fazia os seus prodígios, os seus milagres. Ó, irmãos, para você ver aqui, ó, até quando ele estava no seio de sua mãe, o salmista está dizendo aqui, ó, quando ele estava no seio da mãe dele, o Senhor o protegeu, o Senhor guardou. Por quê? Quando Jesus veio ao mundo, quando anunciou, ó, o Messias vai nascer, quando ela estava ali gerando, já começou a ser perseguido o Messias. E quando a criança nasceu, também já começou a ser perseguido, ó, e foi ainda jurado de morte. Teve que fugir, irmãos. Então, desde o ventre, desde quando o Messias veio ao mundo, ele já era perseguido. A pessoa já queria o matar, irmão. Já queria. Por quê? Alguns por causa de poder, alguns por causa de domínios, alguns por causa da religiosidade. Queria perseguir ou matar Jesus, porque ele era o Messias prometido, aquele que ia vir libertar o povo, libertar a nação de Israel, libertar o povo da escravidão, libertar o povo da morte, da garra de Satanás. Então ele era o prometido desde lá de Gênesis, capítulo 3, no verso 15, quando Deus falou, ó, levantará um que pisará a cabeça da serpente e esmagará. E esse um é Jesus, que foi anunciado desde lá do jardim do Éden, quando o homem pecou. E Deus anunciou, do teu ventre sairá um que vai esmagar, ou seja, vai pisar a cabeça da serpente. Ou seja, a serpente enganou vocês, fez com que vocês pecaram, mas o dia dela vai chegar. E o dia do triunfo do homem também vai chegar. E esse dia está chegando, está próximo, irmão. É o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir nos tirar com força dessa terra. Porque o significado da palavra arrebatamento é tirar com força, ou arrebatar com força, irmão. Então vai chegar o dia do triunfo do homem. Vai chegar o dia do triunfo do homem, vai estar na glória, juntamente com o prometido, com o nosso Senhor Jesus Cristo, como diz aqui, ó. Muitos rodeavam ele. Os touros cercavam ele, ou seja, os touros, quem que é os touros? Aqueles homens bravos, fungando, irmãos. Quem que eram esses touros? Eram os religiosos da época. Vamos usar eles lá, o Caifás, Anás, que eram os sacerdotes, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, rodeavam ele, ungido como um leão, ou seja, como um touro bravo, irmãos. Vendo Jesus lá, se deitando naquela madeira, e de repente ele fala, ó, transpassaram as minhas mãos, transpassaram meus pés, os cães ficavam me rodeando. E era dessa maneira, irmãos. Jesus, quando ele foi entregue, que eles deitaram Jesus naquela madeira, começaram a pregar o pé dele e levantar ele, os cães rodeavam, tentando tragar ele. Mas só que os cães até então não tinham poder sobre a vida deles. Nenhum deles tinha poder. Tentaram naquele último momento. Como diz aqui, os touros, muitos touros me cercaram. Fortes touros de Bastã me rodearam. Então eles rodeavam Jesus, irmão. Uns até clamavam, salvou todo mundo. Deu vista ao cego, fez com que o paralítico andasse, deu audição aos que não ouviam, deu paladar aos que não falavam. E agora, por que assim mesmo não salva? E muitos ali enfurecidos, vendo alguns falando, não, mata mesmo, prega mesmo, prega na mão dele, no pé, levanta ele logo, vai quer ver a morte dele. Mas mal sabia que aquela multidão ali que estava matando Jesus, mal sabia eles que ali Jesus era o Salvador. E nos dias de hoje não é diferente, irmãos.
Quantas pessoas ainda crucificam Jesus? Quantas pessoas um dia, como diz aqui alguns, maneavam a cabeça, olhavam para ele na cruz e diziam assim, ó. Ou seja, dizia que era o Messias, dizia que era o Filho de Deus, fez alguns milagres, agora está na cruz, não consegue se salvar. E nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Nos dias que nós estamos vivendo, tu prega Jesus para a pessoa, tu fala de Deus, de Jesus, tu vai entregar o boleto, eu não quero saber disso não. Ou seja, estão rejeitando a Jesus. Estão rejeitando aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Estão crucificando de novo, estão pregando Jesus na cruz, não estão crendo mais que Jesus é o Messias, que veio para nos salvar, veio para nos tirar do mundo do pecado, irmãos. Veio para confrontar os nossos pecados. Jesus, ele veio para isso, para poder o quê? Nos resgatar, nos libertar, nos tirar da garra de Satanás, irmãos. E muitos hoje em dia não conseguem enxergar a luz da palavra que o Senhor Jesus fez por nós. Mas só que o grande dia dele, como diz o hino lá, o grande triunfar do meu rei, está chegando. O dia do triunfo do Senhor Jesus está chegando. E todas aquelas pessoas que maneiam a cabeça, muitos enfurecidos, se você está numa praça, Diácono Josinei, você já passou por essa experiência. Você está numa praça, a pessoa começa a se levantar, você está pregando a palavra, está anunciando o reino de Deus numa praça, ou está entregando algum folheto, a pessoa começa a se levantar contra a tua vida. Ou seja, tudo que você está falando é mentira, eu não acredito, não é dessa maneira. Quantas das vezes nós se deparamos com isso? Você está numa praça evangelizando e tem um lá para te acusar, tem um para te apontar. É como esse povo que fez quando Jesus foi crucificado, e nos dias de hoje não é diferente. É a mesma coisa anunciando ali para o povo, Jesus crucificado, isso é conversa, Jesus não existe não, isso é a conversa dos protestantes. Mas não, irmãos, Jesus vai tratar. Jesus vai tratar, porque onde nós encontramos solução para a nossa vida, para o nosso problema, aonde que nós encontramos refúgio quando nós estamos angustiados, amargurados, tristes, é através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito. Onde encontra conforto. Mas aquele que não tem Jesus, que está lá fora, ele não tem o conforto da alma, ele não tem a paz, ele busca em tudo a paz. Busca na bebida, busca no vício, busca até mesmo em ocupação da sua mente, ou seja, nos jogos virtuais, para tentar brilhar, ou seja, para tentar encobrir aquilo que está dentro do coração dele, aquela amargura, aquele rancor, muitas das vezes desânimo, muitas das vezes vontade de ceifar a sua própria vida. Ele olha para dentro dele e não acha a solução. Por quê? Ainda não tem conhecimento da palavra verdadeira, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então ele busca refúgio em algo que ocupa a mente dele, em algo que vai passando-se o tempo, vai passando-se o dia, que ele vai ocupando. Mas só que lá dentro tem uma alma clamando, lá dentro tem uma alma pedindo por socorro. Ou seja, mas só que a carne, irmão, muitas das vezes domina o espírito da pessoa, e o espírito não consegue se desenvolver. Porque muitas das vezes a carne é um bloqueio, e o inimigo das nossas almas está ali, soprando. O inimigo das nossas almas está ali falando, prendendo ele. É a mesma coisa, vamos usar, é a mesma coisa você está preso, uma pessoa presa dentro de um cárcere. Aí de repente ele começa a se lamentar, o carcereiro vem lá e fala: silêncio aí, rapaz. É a mesma coisa, não tem paz, o inimigo chega, vai se ocupar, vai naquele jogo, vai fazer isso, ou vai beber, vai se drogar, fica alucinado, irmão. É passando o tempo para tentar, muitas das vezes, encobrir aquela tristeza, aquele rancor que está dentro do coração, que é somente um que pode tirar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo que deu a vida por mim e por você, entregou na cruz do Calvário. Fugiu da mente uma coisa que eu ia falar, que não está falando do inimigo, agora lembrei. Tem muitas pessoas
Até mesmo cristão, defensor de Satanás, irmãos. Tem muitos, até mesmo cristão, defensor de Satanás. Para mim, isso, enquanto Jesus não vir implantar o seu reino aqui, irmãos, eu falo com toda certeza no coração. Tem gente que fala, nem tudo é culpa de Satanás, é culpa de quem, irmão? Aí fala, mas o ser humano é sem vergonha. Irmão, mas tudo começa da onde? O pecado lá no Éden começou da onde? Da onde começou o pecado? Foi a mulher, não, foi lá, a mulher que está certa, a mulher admirava a fruta. Tudo aquilo que é belo ela admira. Mas para a gente poder pecar, irmão, tem que ter o quê? Um empurrãozinho. E quem que é esse que não empurra a pecar? Quem que é esse? Quem que nos induz ao pecar? Quem induz a pessoa a usar droga? Quem induz a pessoa a beber? Quem induz a pessoa a cometer um crime? Quem que induz? Deus, aleluia, Jesus. É nós mesmo. A gente fala assim, diabo, mas é nós mesmo. Porque quando nós não queremos, nós não faz. Né? Não faz. Mas hoje, a maioria das pessoas que entram nas drogas é influenciada por outra. E essa outra está sendo usada por alguém. E quem que é? O adversário da nossa alma. Então, irmãos, enquanto Jesus não implantar o seu reino milenar aqui na terra, que a Bíblia fala do reino, aí é culpa dele. Tudo é influência. Por quê, irmãos? O que a Bíblia fala? Nós não, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós era o quê? Engolido vivo. A Bíblia fala, se não fosse, no próprio Salmo fala, se não for a memória, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós era engolido vivo, irmãos. Então, qual que é a função de Satanás? É vir, matar, roubar e destruir. E tudo que é pecado causa o que na nossa vida? Destruição. E quem nos quer destruir? Quem nos quer destruir? Satanás. Agora, como que eu vou definir Satanás? Eu vou falar que nem tudo é culpa. Para você entender, Satanás já está até condenado. Ele não vai ser julgado, irmãos. Satanás não vai ser julgado. Ele já foi julgado e já está condenado. Ele está condenado ao lago de fogo. Então, irmãos, ele quer também levar as pessoas para o lago de fogo. A influência vem de Satanás. E Jesus veio para quebrar isso. Jesus veio, morreu na cruz. Como diz aqui, os touros, os fortes touros rodeavam ele. Cães rodeavam, rangindo o dente como leão, como diz aqui, rugindo, muito abrindo contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que runge. Olha aqui, abrir a boca, ou seja, irmão, tem palavras que quando a gente fala, ou quando pessoas falam, esse pedaço não vai ser. É o que Jesus está falando aqui, as palavras dele abriram contra mim as suas bocas. Aí, como um leão que despedaça e que ruge. Então, tem palavras que despedaçam, não sabia? Tem palavras, parece que tritura na nossa alma, e fica com aquela angústia dentro do nosso coração, fica com aquilo, que muitas das vezes tem pessoa, se não tiver um emocional forte, comete até suicídio. Não é assim? Quantas pessoas já cometeram um suicídio por causa de palavras? Vamos aí, esse dia chegou na borracharia, a esposa estava lá, disse que um mecânico cometeu suicídio. Por quê? Palavras. Porque ele devia para os agiota. Aí a palavra que foi falada para ele, vamos matar você. Pedaçou o homem. E o homem cometeu suicídio, se enforcou, irmãos. Essas palavras que Jesus está querendo dizer, essas palavras, como um leão que despedaça a sua presa. Tem palavra que despedaça as pessoas. Irmãos, eu e a esposa tivemos uma experiência. Se não quiser citar, pode citar, em nome de Jesus. Nós tivemos uma experiência essa semana. Uma experiência que. Essa experiência que Deus fez conosco, fez com que nós refletíssemos e fez com que Deus falou com nós. Em meio
dificuldade. Quando Deus está moendo a pessoa, Deus pega, leva você lá e mostra. A pessoa passa o que passar. Aí Deus ama a honra. Muitas das vezes nós escondemos. Muitas das vezes nós criticamos, vai falar. Mas Deus ama. Deus vai lá e muda e cria uma situação e coloca nós para nós enxergar que ali tem uma alma que Deus ama. Então, muitas das vezes, coisas que acontecem na vida da gente, foi uma lição que o perdão, irmãos, o perdão, ele quebra muitas coisas, muitas barreiras. O perdão muda certos tipos de situação, irmãos. O perdão muda sentimento. E o perdão faz nós ficar refletindo, como Pedro falou. Quando Pedro estava lá na casa de Cornélio, pregando para ele, essa palavra é linda, irmãos. Aí tem pessoas, Tiago José, que acham que precisa, para ser batizado pelo Espírito Santo, falar em língua, precisa ser batizado nas águas. Mas antes do povo ser batizado, irmão, quando Pedro estava falando do nosso Jesus que foi crucificado, anunciando, ó, veio um enviado por Deus. E eu começo a imaginar Pedro falando assim para eles, e acabando de testemunhar isso. E mais além, eu começo a imaginar Pedro falando para o Cornélio, para toda a multidão que estava com ele. E você não sabe o mais magnífico que nós vimos. Aí eu comecei a imaginar eles pensando, o que, Pedro? Nós contemplando o nosso mestre flutuando de nós assim, subiu até o céu. E falando ainda, aí de repente, olha que ele subiu, apareceram dois varões e falou para nós, por que vocês estão olhando para esse Jesus que subiu? Esse mesmo Jesus que subiu voltará para buscar vocês. Voltará com grande rigor, som de trombeta, anjos cantando. E quando Pedro estava falando, como a Bíblia fala, pode lembrar a passagem de Cornélio, diz que o Espírito Santo tomou aquelas pessoas e todos começaram a falar em língua. E Pedro, irmãos, achava na cabeça de Pedro até então, os irmãos entenderam o que eu estou falando, do que aconteceu comigo com a esposa. Até então na cabeça de Pedro, salvação é só para nós, judeus. A hora que ele viu aquilo, ele falou assim, verdadeiramente, Deus não faz acepção de pessoas. Aquilo que Deus prometeu lá em Joel 2, foi derramado dentro da casa também. Aquilo que Deus prometeu lá em Joel 2, se cumpriu também em Atos 2. E também se cumpriu na casa de Cornélio, porque lá todos foram batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro falou, o que impede agora? Batismo na água. Então, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar a todos, através do sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Então, irmão, como diz o apóstolo Paulo, o Evangelho na nossa vida é uma obrigação, porque o apóstolo Paulo fala, foi-me posto esta obrigação. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Então, irmãos, que nós possamos amar as pessoas, perdoar as pessoas assim como Jesus fez. Porque antigamente o pecado não era só coberto. O pecado do homem era só coberto, o sangue lá do animal que era aspergido, era só para cobrir o pecado. Ou seja, o pecado estava lá. Aí é bíblico, era só para cobrir o pecado. Aí, quando veio o sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Jesus, esse sacrifício veio para aniquilar o pecado, para tirar, verdadeiramente tirar o pecado do homem. Aquele que aceita e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. O pecado é tirado, lançado, e a Bíblia fala que é lançado no mar do esquecimento. Até então, irmãos, como disse, por isso que a Bíblia fala que Jesus, quando ele veio, ele foi lá, tirou o cativo do cativeiro. Estava no seio de Abraão.
no seio de Abraão, mas só que estava cativo ainda. Eles estavam no cativeiro, eles não estavam ainda, porque era necessário o sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia fala, ele tirou o cativo do cativeiro, ou levou o cativo do cativeiro. Então ele tirou aquele que estava cativo. Aquele, se você ler lá em Lucas, se não fala a memória, Lucas, que fala do rico Lázaro, que quando o rico chegou até no Hades, Seol, significa inferno, e estava do lado também um abismo separado, que estava no seio de Abraão, e o rico no Hades, e Lázaro no seio de Abraão. E o rico clamava de lá, irmãos, pedia para Abraão, pede para que Lázaro moe a ponta do dedo e venha e coloque na língua, porque eu estou em grande tormento. E Abraão falou, é impossível quem está aqui passar para aí, e quem está aí passar para cá, não tem como. Então manda que alguém vai lá e anuncia aos meus parentes. Também é impossível quem está aqui ir para lá. Lá vocês têm Moisés, vocês têm o profeta. Se eles não ousam, estão um pouco mortos. Então, aquele seio de Abraão ali, ele estava cativo. Ele estava cativo. E quando veio o sacrifício perfeito, que eu creio que o sacrifício perfeito, que Jesus aparece ali para arrancar os que estavam cativos no cativeiro, quando Jesus aparece ali, irmão, tinha muitos mortos no Hades, lá atrás, antes do dilúvio, que não sabia. Sabia sim que havia o Messias, só que eles não viram. E ali eu já começo a imaginar que Jesus aparece e fala: vocês lembram? Quando o profeta que foi falado lá em Gênesis que o Messias viria, eu sou. Tirou o cativo do cativeiro e levou que hoje a Bíblia fala que está debaixo do altar de Deus. Então, voltando aqui, nós temos que amar, porque o sacrifício que Jesus fez, irmão, foi para mim, foi por você, foi por toda a humanidade. E nós temos que ter esse amor pelo nosso próximo. Nós temos que amar. Como diz o amor, ele tem as suas características. O amor, que é o fruto do Espírito Santo. Os irmãos sabem citar algumas características? Qual que é a primeira característica? O amor. Qual que é as características do amor? Vou falar uma. Benignidade, longanimidade, bondade, paz, paciência, temperança, se dar junto. Essas são as características do amor. Agora, eu tenho amor, mas eu não tenho bondade, então eu preciso rever esse amor que eu tenho. Eu tenho amor, mas eu não tenho paciência, eu não tenho temperança. Peraí, então eu preciso rever esse amor que eu tenho. Irmão, porque você não come uma cocã, uma laranja, e lá dentro vem um bolo de limão. Ou tem? O amor, irmão, é um fruto. O amor é um fruto. A longanimidade não é fruto, são características do fruto. Qual que é o fruto? O amor. E agora, se nessas características, longanimidade, benignidade, paz, temperança, que nem você, eu tenho amor, mas não tenho paz, então a gente precisa rever, porque as características acompanham o amor. Então, irmãos, eu e a esposa tivemos uma lição, apliquei para a minha vida isso, então estou dizendo para o irmão, Deus ama. Muitas das vezes aquela pessoa está lá, no pó, sendo massacrada, e muitas das vezes sabe o que vem no nosso coração? Está lá porque ele merece. Um lado sim, mas só quem somos nós, Pai? Nós temos que orar para o Senhor ter misericórdia, e verdadeiramente o Senhor tem misericórdia das pessoas. A misericórdia do Senhor alcança as pessoas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus nessa altura. Vamos estar fazendo um minuto de oração. E assim eu já quero passar a oportunidade para os irmãos. Amém? Vai estar louvando a Deus, sabendo que o Espírito Santo colocar no coração já 10 horas. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai eterno e santo poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, teu Filho amado, neste momento, papai, mencionando a tua palavra, como falou no nosso coração, peça ao Senhor, papai, que esta palavra venha estar sobre o nosso coração, que possamos sair daqui esta manhã meditando nela, Senhor, vivendo esta palavra, pensando no nosso coração, o
do Senhor Jesus Cristo fez por nós, papai, na cruz do Calvário. Por isso nós estamos aqui adorando, bendizendo o teu santo e poderoso nome, ó Pai. E eu peço ao Senhor esta manhã, papai, manifesta o teu poder, o poder da tua palavra sobre a nossa vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, eu peço ao Senhor também, papai, os dons, papai, qual o Senhor tem dado aos teus filhos, que possam frutificar a partir de hoje, Senhor, lembrando o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário, papai. E eu peço ao Senhor, abençoa a aigreja, abençoa cada um dos teus filhos esta manhã, papai, conforme a tua vontade, o teu querer, no nome santo é do Senhor Jesus Cristo, é que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Nosso irmão Cisco é uma oportunidade. Mesmo projeto? Glória a Deus. Aleluia a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Tirar uma palavra aqui, irmão. Salmo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oração. Glória a Jesus. Rei da glória. Louvado e agradecido. Aleluia, Jesus. Salmo 122. 122. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Amém. Jesus, adoro, amém. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho, aleluia, de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão o trono do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, porque orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos, amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Buscarei o teu bem. Amém? Amém. E então, te lá em cima oração para que a paz de Jerusalém continue. E nós temos que orar e estar presente, estar perante o Senhor para que haja paz na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque a paz, irmão, só através de oração, só através da presença do Senhor que nós encontramos essa paz. Porque muitas vezes as pessoas que estão na igreja, saem da igreja, ou que estão no mundo, acham que vai encontrar paz. Mas a única paz que nós encontramos é Jesus Cristo. E nos dá o caminho, para nós andarmos. Então vamos permanecer na presença do Senhor. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Alegria como me disseram: vamos à casa do Senhor. E os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Que maravilha, né, meus irmãos? Graças a Deus. Se todos tivessem essa alegria de estar na casa do Senhor, para louvar e bendizer o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Sólida, os irmãos sabem o que é sólida, né? É uma edificação que muitas das vezes, para ser abatida, é bem difícil. Porque Jerusalém tenta abater ela até o dia de hoje, né? Mas só que ela está edificada é uma cidade edificada, ou seja, ela está edificada numa rocha. E essa rocha, irmão,
é inabalável, Glória que a é Deus. Jesus Cristo. Como diz aqui, nós, Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Então é difícil, irmão, Jerusalém ser abatida. Amém? Amém. A esposa tem uma palavra para ler também? Tá. Vou falar uma coisa, mas a oportunidade. Glória a Deus. Como é que os irmãos participam? Amém. Amém. Nós quero falar, ontem de manhã, eu pedi para o rapaz lá no carro lá embaixo na Macaré, lavar o carro, né? E foi só 7 horas para buscar. E nossa, 7 horas foi cedo. Aí eu levantei, 6h30, tirei o carro para fora. Quando eu estava tão sonolenta, que eu fechei o carro com a chave dentro. Falei, e agora? Aí fui para dentro, fiz o café, falei, vou deixar a chave do carro do jeito, quando o patrão chegar, eu já entrego a chave para ele. E procurei essa chave, procurei, não é possível ter deixado a chave dentro do carro trancada. E esse carro é tão chato, tem aquele chipinho, né, na chave. E eu fui lá fora, olhei assim, e a chave lá da missão sozinha. Falei, meu Deus, o Alexandre vai brigar comigo. Aí eu falei, nossa, você sabe o que eu fiz? Ele vai ficar bravo comigo, eu tranquei o carro com a chave dentro. E eu fiquei tão desesperada, irmão, que eu nem tinha me lembrado que há uns 8 meses atrás tinha quebrado o chip da chave e a gente trocou e sobrou a chave que dava para abrir. Aí ele dormindo, ele falou assim, pega a chave reserva. Eu falei, mas não tem chave reserva. Ele falou, tem sim, aquela chave que sobrou, quando quebrou o chip. Aí eu lembrei, revirei e não achei essa chave. Agora piorou, e eu fiquei tão nervosa, porque um rapaz esqueceu também a chave lá na loja ali dentro do carro e ele pagou R$300 para ir lá abrir o carro. E ele levantou e ele começou a procurar. E no mesmo lugar que eu procurei, dentro do potinho que estava no lápis de cor, ele foi lá, ergueu os lápis de cor e achou a chave lá. E eu não tinha erguido os lápis. Nossa, a hora que eu vi aquela chave, me deu um alívio tão grande. Eu até glorifiquei a Deus. Eu falei, meu Deus, vai começar o dia já com dor de cabeça. Então, nos mínimos detalhes, irmãos, Deus ele prova para a gente que ele é Deus. Hein? Eu falei para o Senhor, ajuda a achar essa chave, para não precisar chamar chaveiro. 7 horas da manhã. E ele achou, eu abri o carro e eu tirei a chave do contato e deu tudo certo. Tudo certo. Da glória de Deus. Então eu quero agradecer a Deus por isso. É uma coisa tão simples, mas é uma coisa assim que evitou dor de cabeça, evitou ficar mais nervosa ainda. Mulher tudo fica nervosa, né, Rogério? Qualquer coisinha. Não sei se a sua mulher é assim. Tudo fica nervosa. Mas eu glorifico a Deus por isso. Amém? Amém. E eu agradeço ao Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? É assim que Deus muitas das vezes faz. Isso daí serve de uma lição. Para ter mais cuidado com as coisas. Colocar a nossa cabeça no lugar, vamos dizer assim, parar, pensar, peraí. Respirar. Nós cometemos, nós equivocamos, ou seja, nós erramos, nós cometemos erro. Ontem eu estava conversando com a irmã que saiu aqui do nosso ministério, e falando para ela, quando ela chegou e conversou, não era um momento propício para aquilo. Então na nossa vida, tem hora que acontece uma coisa assim na nossa vida, e nós quer resolver aquilo que você quer fazer, mas tem hora que não é o momento para lá fazer aquilo, não é o momento de resolver aquela situação, é o momento da gente fazer o quê? Respirar, colocar no lugar, peraí, nós vamos resolver, de uma maneira ou de outra nós vamos resolver. Então, mas tudo tem um momento certo, para que a gente não venha cometer o equívoco, ou para que a gente não venha errar. Então, tudo tem um momento, irmão. Se a gente parar, a palavra nos ensina isso. O que fala lá em Eclesiastes capítulo 3? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, irmãos, muitas das vezes nós erramos, cometemos algum erro por causa de nós se equivocar, ou de nós antecipar aquilo que muitas das vezes a gente precisa parar, raciocinar, pensar, porque isso aí, quando a gente age no impulso, o pensamento que vem na mente a gente já quer fazer, mas quando a gente para, pensa, foi uma coisa que eu gravei na minha cabeça quando eu fiz o curso de capelania. O capelão falou assim para nós, vocês têm que
que fazer o quê? Pensar antes de pensar. Porque se a gente só pensar e não pensar antes de pensar, a gente comete o quê? Então o que a gente tem que fazer? Opa, peraí, deixa eu pensar antes, depois eu penso, mas deixa eu pensar antes. Pensar antes de pensar, para a gente não cometer o equívoco. Então, irmãos, tem uma hora na vida da gente, a gente tem que dar um breve stop, como diz ali, stop, para. Tipo assim, você chegou, não para. Olha o Espírito Santo, chegou, não para, você tem que fazer o quê? Stop, parar. Olhar para um lado, olhar para o outro, para ver se pode passar. Aí você pega e passa. Na nossa vida não é diferente. Tem hora que a gente tem que dar um stop, parar, pensar, raciocinar, analisar a situação. Olha para você ver, a Bíblia não é diferente, irmãos. Quando é só ler, muitas das vezes a gente não absorve nada para a nossa vida. Na hora que a gente abre a Bíblia para ler, a gente lê, pensa, raciocina. A gente está, naquilo que a gente leu, a gente está extraindo algo para a nossa vida. Mas quando a gente só lê, você não está extraindo nada para a tua vida. Uma hora que você lê, pensa, medita. Por que, Senhor, foi escrito isso? Senhor, o que está querendo dizer? Para quem está sendo essa palavra? Para quem que foi escrito? O que essa palavra quer dizer para aquele povo? O que a palavra quer dizer para os dias de hoje? Aí você vai absorver algo para a tua vida. Mas só ler e não extrair algo de dentro da palavra para o nosso coração, muitas das vezes não vai surtir efeito nenhum. Então a gente temos que ler, extrair algo de bom para a gente, ou algo até mesmo que muitas das vezes nos adverte, porque muitas das vezes não é tanto lendo a palavra, ela está nos advertindo. Está fluindo algo no nosso coração. Muitas das vezes a gente só lê. Eu li lá e... Não. A gente tem que ler e extrair. Como o salmo que o presbítero Rogério leu. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que nós extrai dessa palavra? Hoje em dia, você fala para as pessoas, vamos na igreja, ou vamos na casa do Senhor, o que a pessoa fala? O que a pessoa fala? Eu vou. Se der, eu vou. Já não tem mais aquela alegria no coração, irmão, de ir para a casa do Senhor. Por que será? Aqui, ó. Agora, até mesmo nós, irmãos, eu vou falar de nós. Até mesmo nós, muitas das vezes, chegamos do serviço, coçando a cabeça. Queria ir à igreja hoje. E arrumar uma desculpa. Aí fala assim, mas tem que ir. Ainda não é hoje que tem jogo do Brasil? Acabou a alegria das pessoas de ir para a casa do Senhor. É como nos dias de hoje, o Senhor já não traz alegria para nós. Estar na casa do Senhor já não traz mais alegria. É dizer assim, eu também tenho curso, sabe? Irmãos, o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza, irmãos. Então, como diz o Salmo, por isso que eu falo, a gente extrair algo da palavra. Quando nós lemos esse Salmo, irmãos, quando diz viver a palavra, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora eu pergunto, até onde nós temos se alegrado? No dia que tem culto. Puxa vida, hoje é dia de culto. É como que fosse uma obrigação, irmãos, trocar esse tempo que nós temos aqui, esse tempo, nós estamos aqui buscando a Deus, orando, falando com Deus, trocar esse tempo por qualquer coisa, irmão, por a fazer dentro do nosso lar,
Irmãos, é como eu pegar uma Porsche, mas é muito mais além disso que eu estou falando. É como eu pegar uma Porsche, um carro que me traz, ou uma McLaren, que nem o Cristiano Ronaldo tem aquela McLaren de 3 milhões e lá vai cacetar. Eu pegar um carro desse e lá troco de um 147 que é um pedaço pequeno pipocando. É a mesma coisa. É trocar por quê, irmãos? Porque eu estou dizendo que Deus ele é o quê? Soberano. Deus é acima de tudo, irmãos. Deus é a coisa mais importante, é a coisa mais extraordinária, não somente da terra, mas de todo o universo. É a mesma coisa que está tocando. Eu só estou dando um exemplo basiquinho. Trocar uma McLaren para um Fiatinho 147 pipocando, quebrando. Esse tempo que nós temos aqui é uma troca, porque o título da palavra que deu a oração para que a paz de Jerusalém continue. Então, como eu costumo dizer, se nós querer chegar na igreja para poder se alegrar, ter paz, irmão, é errado. Mas está errado. A nossa alegria é assim, ó. Nós vamos à casa do Senhor, vamos, que hora? Já que hora que vai para a casa do Senhor? Vamos sim, eu preciso ir para casa, já alegrar a alma, irmãos, para nós poder estar na casa do Senhor. Agora, quando chama, olha, irmão, fala uma coisa séria, olha, tem tanta coisa para fazer, pai, irmãos, colocou, não vem, irmãos. Eu falo com toda convicção, se você colocar no teu coração dúvida para vir para a casa do Senhor, é melhor que não venha. Porque o seu culto não vai ser recebido, e muitas das vezes você vai sair murmurando, criticando, e ainda vai pôr a culpa em Deus. Deus não falou comigo. Foi uma palavra que, essa palavra aí, eu estou falando, não foi de Deus, não. Então é melhor e não venha. O que é isso, pastor? Você está falando que não é para mim vir para a igreja? Não. Eu não estou falando isso não, né? Não é que eu estou falando para você não vir para a igreja, mas se for para vir, o coração, porque é aquilo que eu sempre falo, sempre ensino, irmão, você não vem para a casa do Senhor para trabalhar. Você vem para a casa do Senhor para quê? Para falar com Ele, é para adorar, é para apresentar o seu culto racional a Deus, irmão. Nós viemos para apresentar o nosso melhor para Jesus. É o melhor nosso para Ele. Lá fora, nós temos que. Lá fora é diferente. Lá fora você vai trabalhar, lá fora você vai pregar, lá fora você vai anunciar o reino. Lá fora você vai trabalhar através do seu testemunho, do seu comportamento, o seu linguajar, o seu caráter. Lá fora você vai trabalhar para poder ganhar almas, inspirar em você e ver Jesus em você, e sentir vontade de ser igual a você, e sentir vontade de também de servir a Deus como você. E tomar aqui na casa do Senhor, por isso que é separado um diácono ali, outro ali, um presbítero aqui, para organizar. Aqui nós organizamos, como tinha os levitas, que era mantinha a chama acesa, outros mantinha a pia de bronze limpa, preparada. Mantinha tudo preparado para o sacerdote vir apresentar a adoração ao povo. Não é diferente aqui no dia de hoje. Tudo é preparado. Vem o obreiro, já prepara o som, regula os microfones, tudo certinho, ajeita as cadeiras, passa uma vassoura, para nós só chegar e adorar. Para nós só chegar, Senhor, esse aqui, papai. Ainda que não esteja se alegrar na presença de Deus, ainda que lá fora está triste, mas a sua tristeza está lá. Você está com aquela tristeza no coração, aquela angústia. Mas hoje, de repente, hoje tem culto. A minha tristeza vai embora agora, porque hoje tem culto, hoje eu vou lá falar com o Senhor, hoje eu vou lá adorar, hoje eu vou lá apresentar o meu melhor culto para Ele. E vou falar com toda a convicção, irmãos. Esse Salmo 122 não é para todos, não. Hoje em dia, esse Salmo 122, não é para todos. Ninguém mais tem essa alegria. A
você abre o teu coração lá na tua casa. Na hora que você levanta da tua cama, olha, meu irmão, quando eu levanto de manhã, eu sei que é dia de culto, na quarta-feira, eu fico pensando, quem que vai vir Senhor na tua casa? Eu levanto aqui, eu não vejo a hora, a esposa está aí. Eu costumo fechar de sexta-feira, de quarta-feira, 5h30. 5 horas, muitas das vezes, eu estou chegando em casa. Porque eu não vejo a hora, por mais que só tenha nós, eu não vejo a hora de passar, chegar a hora do culto, irmão. Muitas das vezes pegar o violão ali, nas 3 notinhas básicas que o Senhor colocou, que me deu para tocar o hino, para tentarmos louvar o Senhor de toda a minha alma, de todo o meu coração, apresentar o nosso melhor. Então, para o Senhor, irmãos, para o Senhor, nós temos que fazer o melhor. O melhor, eu vou falar mais, o melhor do melhor. O melhor do melhor. Mas o que eu tenho? O melhor do melhor. Mas qual que é o melhor do melhor? Não sei. É infinito o melhor. Eu tenho que apresentar o melhor para o Senhor. E agora, irmãos, muitas das vezes, nós chegamos, olha só, olha o que o Senhor fala no meu coração. Muitas das vezes chegamos que nem Caim na casa do Senhor. Que nem Caim. E ainda chegamos que nem Caim. E muitas das vezes, pessoal, e muitas das vezes saímos igual Caim. Saímos igual Caim. Chegamos na casa do Senhor igual Caim. Até uma pessoa que está nos ouvindo, que vai nos ver, chegamos que nem Caim. Entregamos nossa oferta de qualquer maneira ao Senhor. Ainda sabe o que o Caim fez ainda? Saiu bravo. Esse meu irmão vai me pagar, não é justo. Eu trouxe minha oferta, eu trouxe um monte de coisa, um monte de coiseira do Senhor. Agora o Senhor vai agradar de um boizinho gordo, um boizinho cheio de gordura. Não é justo, não. Meu irmão me paga. E meu irmão me paga. Ao Senhor falou para ele: por que desfigura teu semblante? Ó, pecado está à porta, viu? E aí o Senhor teve misericórdia e falou para ele: ó, o pecado está à porta. Cabe você cuidar, meu Caim. E aí, sabe o que acontece quando nós saímos daquela igreja? Muitas das vezes vem sem alegria no coração, vem sem um desejo de adorar a Deus, como diz, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ou seja, eu não estou tendo culto agora. Eu digo culto, hoje é segunda-feira, culto é quarta-feira, mas meus pés já estão lá dentro da casa do Senhor. Antes de chegar o dia, eu já estava lá. Olha que bom dia, só termino de entrar. Já tipo assim, ou seja, hoje é domingo. Acabou o culto de noite. Meus pés já estão aqui. Eu não vejo a hora de chegar quarta-feira para estar na casa do Senhor. Aí, quando nós vemos sem alegria, de qualquer jeito na casa do Senhor, aí nós saímos lá fora na empresa fácil, desanima por qualquer coisa, qualquer provinha que veja, já não quer mais estar. Aí, de repente, faz como Caim. O irmão dele lá, às vezes, olha, irmão, vou fazer que nem. Vou usar uma simbologia de que nem José, quando chegou lá para ver como estavam os seus irmãos estavam endurecidos com ele. E Abel, lá no campo do seu irmão, a Bíblia não menciona o que aconteceu. Mas eu creio, algo de bom de Abel saiu. Algo de bom que eu acho que mencionou, eu creio que mencionou até as ofertas dele. Quem sabe Abel falou assim, quem sabe Abel falou assim, hoje no nosso culto lá, eu vou levar isso, conversa de irmão. Eu vou, sabe aquele boi, é mais bonito do que aquele que eu levei, mais gordo do que aquele. Eu vou levar, eu não vejo a hora de chegar o dia de nós lá apresentar a oferta do louvor para o Senhor. Mas você não agradou da minha, estou só criticando. Não agradou da minha? Não, mas também, você podia fazer assim, pegar aquela melhor sua ali. Mas você quer ensinar eu? Mas assim é o que eu faço. Aí houve-se um atrito. Caim se levantou contra o seu irmão, matou o seu irmão. Aí, no dia de hoje,
Caim. Olha só, irmão. Aí que Caim responde para Deus? Tem soberbo, dono de si mesmo. Olha a resposta que Caim deu para o Senhor. Sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? Está escrito. Gênesis 4. Está escrito. Gênesis 4. Oi? Mas Caim, mas para, o que diz? Mas para Caim, para você ver a importância de chegar leve na casa do Senhor. Mas, não, é o que eu falo para todo mundo. Tem dois tipos de mais. Mais M-A-I-S. M-A-I-S, 4 letras. E tem outro tipo de mais, 3 letras. M-A-S. Esse aqui é perigoso. Esse mas, sem o I, é perigoso. Porque, olha bem na sua Bíblia, Gênesis 4, 5. Mas, para Caim e para a sua oferta, não atentou. E aí como aconteceu, a esposa é testemunha. Pessoas, quando eu estava na garagem louvava o Senhor, estava louvando lá bonito, cantando, lembra, esposa? Pessoas levantou, não vou ouvir mais, porque sabe, não aguentou suportar o brilho da pessoa que estava louvando, adorando a Deus. Falou que não viu, porque fulano o que fulano fez? Porque apresentou o seu louvor de coração, de alma. Aconteceu no meio com nós também. Aí a Bíblia falou: eirou-se Caim fortemente e distraiu o seu semblante. E o Senhor falou para ele: e o Senhor disse a Caim: por que tu iraste? E por que distraiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Isso aqui é uma pergunta, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já não morre. E para ti será o seu desejo, sobre ele dominará. Agora, versículo 15. E disse o Senhor, versículo 9, irmãos, do Gênesis 4. Primeiro ele falou, Caim com o seu irmão Abel. Aí falou, tá vendo? Teve um diálogo, ele falou, Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu o quê? Estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Se levantou, porque algum diálogo eles tiveram ali, alguma coisa, algum comentário, alguma coisa surgiu ali. Não, eu vou parar aqui. Não, peraí, Deus, você vai levar melhor, você não vai levar, não. Foi lá matar o seu irmão. Aí eu vejo que tem muitos que matam o irmão por causa disso, irmão. A pessoa desanima. Às vezes a pessoa está apresentando louvor com auxílio melhor dele, apresentando com toda alegria. E tem pessoas que chegam já, carrancudo na porta da igreja, antes de entrar na chega, bem já olhando para o lado, olhando para tudo assim, esquece do alvo, que é Jesus. O alvo nosso é Jesus. Aí faz como Caim. Aí de repente, e disse o Senhor a Caim: está Abel teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? A pergunta que ele faz para o Senhor: não sei. Primeiro, não sei. Agora, a pergunta ele fala: não sei. Está com 2 pontos aqui, ponto e vírgula. Não sei. Aí ele responde, ele faz uma pergunta para o Senhor, irmão: sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue. Por isso, irmão, eu tenho a crença que a Bíblia fala que a alma de todas as carnes é o sangue. Está escrito aqui, a voz do sangue.
desde da terra aqui, ó. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então a voz, ou seja, a alma de Caim estava clamando ao Senhor, irmãos, pedindo justiça, porque, Senhor, tipo assim, foi injusto o que o meu irmão fez comigo. Eu não fiz nada, só porque a oferta de Abel foi melhor que a oferta dele. Ou seja, no dia de hoje, só porque eu louvei ao Senhor, o fogo desceu, Deus manifestou o seu poder, porque Deus se alegrou com o meu louvor. Agora, quando logo não acontece nada, a pessoa sai nada, mas por quê? Por quê? Sabe? Aí cria aquela diferença que muitas das vezes temos hoje. E vou falar para você, irmãos, com toda a convicção, muitas pessoas saíram daqui, irmãos, inveja da outra pessoa, porque fica aquele negocinho, coisa que não deve ter. Quem for assistir ver essa palavra, coisa que não deve ter dentro da igreja. Conversinha, invejinha, porque fulano faz mais que eu, porque fulano toca. Irmão, faz você para o Senhor, faz do teu jeito, irmão. Faz de coração, alegra a tua alma quando for fazer algo para o Senhor. Alegra a tua alma quando você vir sentar e escutar o culto, escutar a palavra do Senhor falar contigo, alegra a alma. Aí pessoas ficam caçando coisinha. E aconteceu conosco aqui, irmãos. Pessoas que querem caçar coisinha, fique, sabe, porque fulano pode, porque, irmãos, nós somos irmãos. Nós não devemos ser como Caim, irmãos. Quantos crentes caíram nos dias de hoje, matando o seu irmão porque o irmão faz melhor? Mas por que o irmão faz melhor? Mas o irmão aqui é ele, mas por que ele faz melhor? Será que ele está fazendo somente com as mãos? Ou de vez ele está fazendo somente com amor, ele está fazendo de coração? Porque Deus, irmãos, Deus não se agrada de pessoas que fazem visivelmente para as pessoas meditarem. Deus não se agrada. Estou fazendo o pastor aqui, ó. Ô pastor, estou limpando aqui. Deus não se agrada disso. Deus se agrada aqui. Pastor, não chegou aqui. Está dentro dela. Não chegou aqui. Vamos deixar alguém chego. Alguém chegar, todo mundo vai se alegrar, para preparar. Deus se agrada naquele que faz de coração. Quando ninguém está vendo, fazer para as pessoas ver é fácil. Por isso que a Bíblia fala de perdão, irmãos. Muitas das vezes eu quero pedir perdão para uma pessoa, está todo mundo aqui, ó. Ô fulano, vem cá. Ó fulano, você me perdoa, ó, você me perdoa. Não, a Bíblia fala. Você vai, quando falou 2 ou 3 no meu nome, é isso aí. Você vai até o seu irmão, pede perdão para ele. Não me perdoa. Quero perdoar o seu irmão. Não perdoa, não quero não. Aí a Bíblia fala, se ele não te perdoar, eu digo, irmãos, ó, testemunho, irmão, você me perdoa. Não, seu irmão, tá bom. Ó, não estou precisando. Pega mais 1, 2, 3 testemunhos, irmão, me perdoa. 3 testemunhos, irmão. Aí vai a igreja, irmão, me perdoa. Aí ele falando ao gentil, está escrito isso. Aí Jesus fala, ó, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, tratando esse tipo de assunto, viu, irmão? Não é porque vai estar nenhuma pessoa aqui que Deus não está, não. Tratando esse tipo de assunto de perdão. É o que a Bíblia fala. Muitos confundem, porque está fazendo igreja, vamos falar, quando tiver 2 ou 3 reunidos, não tem nada a ver, irmão. Se você estiver sozinho aqui orando, o Senhor vai estar aqui contigo. Então, tratando desse assunto de perdão. Aí Deus está no meu, ou seja, filho, eu sei que você pediu perdão. Não perdoa. Estava aqui, tá? Então, irmãos, por isso que eu falo que a gente temos que ler a Bíblia e extrair. E voltando aqui, irmãos, não vamos ser como crente Caim. Vamos nos alegrar quando disser, vamos à casa do Senhor, vamos comprar, vamos lá louvar, irmão. Você pode ter certeza
certamente o problema vai ficar lá. A hora que você chega aqui, você pode ter certeza absoluta que você vai sair falando, nunca mais. Você vai sair chorando, sabe que nunca mais vai ter um culto desse. Nunca vai, porque o culto, irmão, quem faz é você. O culto quem faz é nós, irmão, não é o pastor. Está certo que a influência tem que vir do pastor, mas o culto quem faz é você. O culto quem faz é Deus. Aí a pessoa chega, sai da igreja, não gostei do culto hoje. Aí como que eu não gostei do culto se o culto não é para mim? Eu não tenho que gostar do culto, porque o culto não é para mim. O culto é para quem nós reunimos para prestar um culto de adoração para quem? Para Jesus, o culto é para mim? E como que muitas das vezes eu saio falando, hoje eu não gostei do culto. O culto não é para nós, irmão. Agora é um instrumento de Deus que está passando para nós. Deus está usando o Senhor para passar para nós. Isso, o culto é para nosso Senhor Jesus Cristo, é Jesus que tem que agradar. Muitas das vezes eu saio, um exemplo, vou usar eu como exemplo. Muitas das vezes eu saio, eu não gostei do culto, mas só que para Deus, irmão, o culto foi recebido para Ele. Então é isso que muitas das vezes nós não entendemos, muitas pessoas não entendem. A pessoa acha que tem que vir fazer o culto do jeito que ele acha que tem que ser. O culto tem que ser assim, não, irmão. O culto é aquilo que eu sempre falo, temos que falar começa em casa. Eu vou lá, né? O culto começou quando nós aceitamos Jesus como nosso único sustento e Salvador. Lá começou o nosso culto. E quando termina esse culto? Não tem fim. Vai acabar aqui na carne, humanamente falando. Só que vai continuar lá não vai ter fim. De adoração ao Senhor, irmãos. Então essa palavra, eu tomei rumo nessa palavra que o presbítero Rogério falou, nosso editor. Trouxe para a igreja. Alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, isso aí tem que ser uma explosão no nosso coração. Quando fala, vamos à casa do Senhor, vamos adorar o Senhor, porque, irmãos, as bênçãos vêm na nossa vida através daquilo que nós apresentamos, através da nossa oferta. Nossa oferta é como sacrifício vivo ao Senhor. Se a nossa oferta é boa e agrada ao Senhor, se a nossa oferta for boa e agrada ao Senhor, você pode ter certeza, irmão, que as bênçãos vão vir sobre a sua vida. A nossa oferta, que eu digo, o nosso culto, que o nosso culto é uma oferta ao Senhor. É uma oferta de gratidão, de louvor. Agora, se a nossa oferta, porque aqui Caim e Abel eles estavam prestando um culto para Deus, irmão. Ele foi prestar um culto, ele foi levar o louvor. Tipo assim, eu começo a imaginar lá o Caim, Abel, preparando o seu cevado, ou bezerro ali, para o Senhor e louvando. E eu começo também a imaginar Caim preparando ali as suas ofertas, louvando, mas só com o coração dele não estava focado, irmão. Por isso que muitas das vezes há isso entre nós. Porque se nós vimos o culto, independente, irmão, se vir só eu, se vir só você, independente, se nós virmos focado a apresentar o nosso culto a Deus, irmãos, eu vou usar um exemplo bem básico aqui, eu vou usar esse exemplo. Se todos viessem, quando o nosso irmão Alcides apresentou o culto, não quer nem saber o que está acontecendo, não quer adorar. Como ele levanta as mãos, adora a Deus, glorifica. Irmãos, pode ter certeza que o culto é diferente. Pode ter certeza, irmão, que você vai sair diferente de dentro da casa do Senhor. Pode ter certeza que a tua vida vai mudar. Porque muitas das vezes nós viemos para a igreja, irmãos, preocupados se vai estar cheio, se vai estar vazio. Aí isso daí sabe o que acontece? Atrapalha o nosso culto. Agora, se a gente vem para adorar, para louvar, pode ter certeza, fica marcado na nossa vida, porque o Senhor manifesta o teu poder sobre a nossa vida. E essa manhã, irmãos, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, alegrai-nos. A palavra forte, alegrai-nos. Quando disseram, vamos à casa do Senhor, olha o que o versículo diz, o versículo 4 diz aqui, aonde
sobe, aonde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para dar graça ao nome do Senhor. Versículo 4 aqui do Salmo 122. Então, irmãos, nós temos que dar graça. O que é dar graça ao Senhor? O que é dar graça? Alegrar para Deus. Também, mas é uma alegria. O que é o significado da graça? Não, o significado da graça. Qual que é o significado da graça? Alegrar, como é o significado da graça? Qual que é o significado da graça? Eu falei muito isso aqui. Agradecer. Não, o significado da graça. Vocês vão entender. O publicano e o fariseu. Senhor, eu dou o dízimo. Senhor, eu estou na tua casa. Senhor, publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Senhor, agora o significado da graça. Eu não mereço, Senhor, mas tem misericórdia de mim. Eu não mereço a tua graça, tem misericórdia de mim. Favor não merecido, o significado da graça. O publicano tinha que dizer assim, o Tiago Sozinho: eu mereço, Senhor, eu dou o dízimo. Senhor, eu estou todo dia no culto. Senhor, a oração está lá na Bíblia, a oração do fariseu. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Senhor, o publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu não mereço a tua graça, Senhor, mas o Senhor tem misericórdia. Então, render graças ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, mas eu estou aqui com o coração alegre. Sim, Senhor, eu estou aqui, Senhor, para te louvar. Se eu estou aqui, Senhor, eu estou só, cara, mas recebe alma da tua presença. Diferença. Temos fariseus, temos publicanos dentro da igreja. Infelizmente, irmãos, render graças ao nome do Senhor. Por quê? Favor que nós não merecíamos. E Jesus, Ele é bom. Então, possamos sair daqui essa manhã, irmãos, felizes com o Senhor Jesus, com essa palavra alegre. E olha, nos alegramos que mais à noite, se o Senhor nos permitir, vamos estar aqui adorando, louvando o Senhor, irmãos. Alguns eu vi até um vídeo que mandaram para mim. Pessoas que tentou de manhã para poder assistir o jogo. Irmãos, que eu sozinho dentro da igreja, eu jamais falei aquilo que eu falei aqui no começo. Isso aqui, irmãos, nós estamos fazendo, não tem preço. Não tem comparação, irmãos, apresentar o nosso melhor ao Senhor. Já pensou? Está lá no sofá lá, estou dizendo, esses crentes, os crentes que trocaram o culto, de repente lá na emoção, o outro ficou. E aí, irmão? E aí? Pode acontecer isso ou pode acontecer? Pode. E aí? O que será dessa aula? O que você está aqui? Teve um testemunho do irmão. Eu não sei se foi um testemunho do irmão que veio aqui pregar uma vez. Deu um negócio nele aqui, Olha o que ele fez. Ele fez sempre isso, Um homem deu um desespero na igreja, foi decretado. Não sei se o irmão lembra. Decretado morto. Mas como foi calmo. Foi só assim aqui, Postou no passe, não sei se foi no vídeo do culto. O pastor pegou aqui. Aí, como tinha uma promessa, Deus trouxe de volta, lembra? O pastor pegou esse irmão de piano, que tem a perna aí. Lembra que ele pregou aqui, brincou bastante com as crianças, ele testemunhou aqui, Ele estava sentado como se fosse assim, ele falando, de repente ele fez isso aqui,
Não viu mais nada. Quem está no Senhor, irmãos, é esse aqui, não vê mais nada, não está agora. Mas quem está lá é totalmente diferente. Os irmãos sabem que é horrível uma morte no ímpio. É horrível. E o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer na morte do sábio. Então, irmãos, você ficar com essa palavra. Não trocar meu dia de culto por nada, não. Irmãos, se os irmãos soubessem, muitas das vezes, quando eu venho no culto e eu não transpareço, muitas das vezes aqui, ó, eu falei com a esposa, dando um filho, uma dor terrível na barriga, tanto é que eu deixei a diaconisa falar, preciso ir comigo. Faz a oração final e já volta. Irmãos, se soubesse, mas eu não transpareço. Por quê, irmãos? Porque eu tenho que apresentar o meu culto, mas está doendo, está difícil, irmão. Eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para te louvar. Ah, mas você não sabe o que aconteceu. Eu não sei, irmão, o Espírito Santo sabe. Então, apresenta o teu culto, porque Deus ele trabalha, irmãos. Desde a antiguidade, não se ouviu, nem com ouvidos, nem com os olhos se percebeu lá em Isaías 64:4. Nem com os olhos, nem com o ouvido se percebeu um Deus que trabalha com aquele que nele espera. Desde a antiguidade, até Isaías, essa palavra, Isaías 64, depois do morrer, e medita nessa palavra. Amém, meus queridos? Vamos assim estar agradecendo a Deus, vamos convidar o diácono que está fazendo a sua oração de término, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Isaías 64, só para o número 64. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. O Tiago Jesus veio fazer essa oração de agradecimento ao Senhor, irmão. E mais à noite, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui para junto louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus e também participar do corpo do sangue do Senhor Jesus. Está fazendo você mesmo? Pastor Jesus, irmãos, Amém. na dispensação. Mais uma vez, quero agradecer a todos os irmãos aqui, estar aqui na presença dos irmãos, orar uns pelos outros. Glória a Deus. E apresentar a Deus o propósito de Deus sobre a igreja. Porque o propósito de Deus é grande. A grande também é a seara. Então o Senhor está com um propósito grande na igreja. Vamos apresentar a Deus nas suas orações e apresenta a Deus para que ele se cumpra rápido o propósito dele aqui. E fazendo o propósito dele aqui é na sua vida também, é na minha, na sua família, é também na minha família, Glória a Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, na tua presença, Senhor, eu agradeço aqui na tua casa, está vindo te adorar na beleza da tua santidade. Senhor, seja o Senhor cuidando de cada família, cada lar, cada casa, fazendo crescer na graça, no conhecimento da tua presença, da tua palavra. Senhor, tanto, ó Pai, eu faço isso, assim, Senhor, como ensina o menino no caminho que deve andar. E somos todos meninos na tua presença, porque necessitamos de andar, Senhor, e ser andar contigo, viver contigo, aprender contigo. O Senhor é o nosso professor dos professores. Realiza, Senhor, a sua faculdade, realiza o seu ensinamento na vida de cada família, de cada irmão, cada propósito que o Senhor tem para realizar na vida de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor tem chamado para louvar, que louve aquele que o Senhor tem chamado para cuidar do bem. Mas que seja a tua vontade, Senhor, queria a tua graça seja sobre todos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa todos, em nome de Jesus. E a tua presença seja sobre todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Vou falar com o irmão aqui. Sexta-feira, no nosso culto, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, a que aceitou Jesus, né? E ainda perguntou: olha, domingo vai ter culto? Eu falei: não, irmão, depois não é graça de sexta-feira, mas quarta-feira eu vou vir buscar os irmãos para ir para o quarto noite lá. E quarta-feira, se Jesus permitir, eles vão estar cultuando conosco aqui, viu? Quarta-feira também explosão do nosso de mandioca. E nós vamos estar adorando a Deus no nome de Jesus, né? Guarda a sopa de mandioca. Oração abençoada aí. Bem, né? Bem, meus irmãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a nossa comunhão e consolação com o Espírito Santo, repouse em nosso coração, desde agora, irmão, para todo sempre, todo juntinho.
Sem cumprimentar o teu irmão com a paz do Senhor. Glória a Deus.